Cantar. Oi, Bel! Oi, Ju. Oi, Eu tô bem Chico! nervoso. Eu não tenho nem roupa, guria. Eu Ah, coloquei a melhor roupa que eu tinha. Ó, mas eu, não deu eu certo. também. No começo minha voz fica meio tremida, mas depois vai, a respiração engrena. Eu já tô Da pronto para fazer outra a vez. live se faltar a luz. Ó, eu trouxe a vela. Qualquer coisa, se faltar luz, a gente faz uma live à luz de velas. Até podia fazer um teste para ver como é que se sai. Apague a luz, Ai, só ai, fica. rir da tragédia, né? Da nossa e dos outros faz parte da diversão, né, amiga? Porque, olha, Precisando, estamos aqui, né? precisando. Temos Aí, que. como. E Hã? pode cair internet, né? Pode acontecer de tudo. Pode Pode, dar um ciclone, a gente nunca sabe o pode. que vai acontecer na próxima hora, né? Aqui está uma aventura, né? Eu não sei se em crise, tranquilo. Mas, assim, de tédio a gente não morre, né? Esse ano. Eu tô com um projeto, até antes de começar a live, de falar do assunto, que é o seguinte: a gente marcar um amigo secreto, marcar festa de final de ano, colocar decoração de Natal na casa inteira e avisar para ver se o santo acredita que a gente já tá virando o ano, entendeu? Que 2020 tá. Daí a gente fazer isso para ver se o santo acredita, né? Vamos Ai, adiantar Deus, esse vou apagar a Réveillon. luz, que daí as pessoas que entrarem vão achar que eu tô no escuro, vai ficar legal. Peraí. Deixa eu só fazer aqui, ó. Ai, a gente está sem luz aqui em casa, gente. O pessoal que está entrando agora, a gente está sem luz elétrica, mas eu estou fazendo a live aqui com o 3G da TIM, tá dando certo. Sabe, ô Chico, a gente tem que ficar um pouco mais longe, que semana passada eu nunca tinha feito live, né? Aí eu fiquei assim, daí na gravação do IGTV só aparece praticamente a minha festa. Ai, daí já vira a primeira e última, né? Ai, Mas mas é, dava para alugar. Tu sabe que se eu alugasse a testa para fazer outdoor, eu ganhava uma grana, né, guria? Ganhava uma grana. Então, gente, estamos aqui na luz de velas, né? estão pedindo pra você ligar a luz, Bela. Você é muito Eu bela. vou lá ligar a luz, vou lá ligar a luz. Espera só um minuto. Liga pra gente começar oficialmente 19 horas em ponto aqui no meu Mas já está horário de tudo preparado, Brasília. tá, gente? Se acabar a luz, já temos aqui a vela. Não vai parar a live. Tá? Eu tô com luz rica. Eu tô aqui, eu estava meio que na Oi, faixa de Rita! Oi, Gaza. Rita! Saudades. Então vamos lá, vamos começar oficialmente agora. Gravando, né? Gravando. É, Eu sou Juliana, para quem não me conhece, eu sou a diretora e responsável, idealizadora pelo Espaço Educacional Pensando e Construindo o Nosso Mundo, né? Que é um espaço de contraturno e educação infantil. A gente atende crianças de 2 a 12 anos. E eu comecei semana passada a fazer live com amigos próximos que falam sobre educação, sobre vida, sobre todo mundo. E aí pensei no meu amigo Francisco, né? Meu amigo de 20 anos já, né, Chico? Ou seja, E que está vivendo toda uma situação que eu acompanho do meu lado como diretora de um espaço educacional, né? E aí eu acompanho os amigos que estão vivendo essa situação parecida, né? Então eu falei, bora falar sobre isso. E é isso, eu conheço então o Chico há 20 anos, é um amigo, um dos meus melhores amigos, que eu amo muito e é um prazer também estar é. aqui dividindo esse espaço com ele. Chico, se apresenta um pouco para os convidados. Bom, gente, eu sou modelo, manequim e trabalho na Hidroluna por opção, tá? Trabalho lá também por opção, tô brincando. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa de médio porte chamada Hidroluna, que tem que ralar bastante. Tenho 5 filhos adotados, né? Há 8 anos atrás eu adotei o Cristiano e a Cristine. Hoje, por acaso, é aniversário do Cristiano. Vamos dar parabéns para o Cristiano, 23 anos. Ano passado eu adotei mais 3, que daí vieram pequenos, né? Que é o Andrew, a Mayra e o Iago.
E no meio dessa pandemia, uma mudança assim muito brusca, né? Eu estou com uma empresa, não está nenhum momento de glamour dentro dela, como todas as empresas estão. A gente teve uma baixa muito grande de demanda, está passando ainda por uma série de mudanças, né? Tudo muito novo para todo mundo. Ninguém sabe direito como agir nessa nova realidade que está se apresentando. E com 3 crianças em idade escolar e mais 2 filhos dentro de casa. Então, é isso. E não pirei. Eu tenho um segredo que eu vou contar no final da live. No final da live. Oi, tia Kalina! Eu tenho um pequeno segredo. Oi, tia! Eu tenho um pequeno segredinho que me ajuda a conseguir manter tudo isso funcionando. Não sei se bem ou mal, mas funcionando. Né? A empresa, sim, não é o caso aqui, mas a empresa está indo. A gente vai... Oi, Caê! Oi, Caê! Ai, que bom! A gente fica dando tchau para as pessoas. Olha que legal, gente. Fica, a gente tem o máximo. Tem um monte de gente que eu estou devendo dinheiro entrando. Olha só! Gente, vai chegar o dia que eu pago. Fiquem tranquilos, tá? E falar sobre isso, né? Eu acho que principalmente sobre essa questão da... Tô fazendo yoga. Não tá dando certo. Daí o segredo é outro. Eu vou contar depois, mas eu tô fazendo yoga. Daí quando não adianta o yoga, eu vou pro próximo. Tava falando... E daí é isso, né, Ju? A apresentação era essa. Estamos nessa loucura, então... ainda estamos com o ciclone. Veio um monte de demanda das comunidades que eu auxilio, né? Então, a situação, sim, que já não era boa por causa da pandemia, pelo desemprego, piorou muito, né? A gente teve muitas residências destelhadas, teve gente que perdeu roupa, estão precisando, agora está tendo demanda de comida. Então, assim, veio tudo, está tudo muito aflorado, né? A pandemia, eu acho que mostrou o melhor e o pior de cada um. E o ciclone está mostrando o melhor e o pior da nossa sociedade, né? Que a nossa sociedade tem, assim... Eu, a 2 quilômetros aqui da minha casa, eu tenho gente que mora em casa que não tem chão. É muito louco isso, né? Eu, classe média, morar aqui a 2 quilômetros não é longe, não é 2.000 quilômetros, é 2 quilômetros. Não, é sertão do Nordeste, né? O pessoal acha que é só lá, né? Lá longe, né? Mas não, né? É aqui do lado, né? São literalmente nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos. Daí depois reclama da violência, reclama de várias situações que não vou dizer que vai ser resolvido com isso, mas vai ser apaziguado, né? Que a gente poderia apaziguar nós como classe média, a gente poderia apaziguar muita coisa se exigisse, principalmente dos entes públicos, dos órgãos públicos. A gente paga muito imposto, né, Juliana? A gente paga muito imposto para ter tão pouco retorno, né? E ter aqui é uma vergonha. Sim. É uma vergonha mesmo. Mas vamos começar a live, que não era esse assunto. Vamos lá, gente. A gente vai voltar para esse assunto, porque o Chico faz, né? Um monte de ação social. Nós dois fazemos parte do Instituto Marieta, do Adote uma Bucica, que hoje em dia é um braço do Instituto Marieta, então a gente vai voltar para isso. Mas eu estou criando um rito de começar as lives com um poema, um pensamento. E no final, a pessoa convidada também faz um poema, um pensamento. Eu quero começar, né, com o poema. Não, eu vou começar. Você vai finalizar. Seguinte, eu escolhi hoje, na verdade, um trecho do Antigo Testamento, né? Eu não sou católica, mas eu vejo a sabedoria de várias filosofias, de várias religiões. Então, o nosso mundo é um espaço laico, mas isso não quer dizer que a gente não honra a ancestralidade e a sabedoria dessa ancestralidade, desse conhecimento humano. Então, tem um livro que eu gosto muito no Antigo Testamento, que é uma parte da Bíblia que é aceita por várias religiões, né? Que é o Eclesiastes. E o Eclesiastes é considerado um livro sapiencial, né? É considerado um livro de sabedoria e um livro de poesia. E ele é um trecho que eu acho lindo, que eu gosto desde pequena. E eu quero ler uns versículos para começar, que eu acho que tem a ver com esse mundo caótico que a gente está vivendo agora. Tudo tem um tempo próprio. Para tudo, há uma ocasião certa.
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Lindo! Esse é uma parte, primeiros versículos do Eclesiastes, né? Eu acho lindo. Eu acho que há tempo para tudo, né? E a gente está num tempo que é completamente à parte do que a gente já tinha vivido em qualquer tempo, né? Nós de 40 anos, né? Então, Eu a não gente sei, não eu está não sabendo. tenho 40. Eu tô saindo. Esse negócio tá falando da idade dos outros. Eu não entrei numa live para isso, tá? A gente não está Não, eu não sabendo. entrei numa live. Dá licença, eu tô saindo. Tá, que seja, pode falar. A gente não tá sabendo lidar com muita coisa, né? A gente volta e meia encontra, conversa com amigos, com familiares e tudo mais, então tem questões que a gente nem sabe como lidar, né? E essa questão das crianças em casa, que é o que você está vivendo com os 3, né? E mais os 2 mais velhos, então 5, né? São questões que levaram também a gente a repensar educação, escola, né? O papel disso tudo, né? O que é o viver dentro de casa, a falta do social para uma criança, né? Essa questão da tecnologia, né? Então, sempre teve a polêmica da tela para a infância e daqui a pouco a gente tem escolas exigindo uma criança ficar 5, 6 horas na frente de uma tela, famílias, diversas classes sociais, não é todo mundo que tem 1, 2, 3 computadores, né? Mães trabalhando em casa, mães trabalhando fora, pais também, uma criança às vezes tem que ficar com outra pessoa. Então se tornou um caos, né? E faz 3 meses que a gente está nisso, né? 100 dias, é muito tempo, muito tempo. Muito tempo para as crianças entenderem, muito tempo para elas processarem, muito tempo de exigências que talvez nem condizam, né, com esse tempo. Então, a ideia é da gente bater um pouquinho esse papo a partir da sua experiência, né? Com essa casa povoada de Aqui em estudantes, casa, né, Chico? essa máxima da saúde de não ter aglomeração é impossível, né? Se não vier ninguém aqui em casa, a gente já está aglomerado. É sempre muita gente. Então, aglomeração a gente não consegue. Ju, por ser uma mudança de rotina, né? Foi traumático, foi difícil. Eu acho que para todo mundo que passou. Foi difícil para os pais, principalmente para as crianças, para os professores, para toda a comunidade acadêmica, né, escolar, que seja. Foi muito complicado. Mas eu acho que a gente passou pela nossa adaptação. Primeiro, tendo ciência que as crianças também sabem que tem alguma coisa estranha, né? Elas também têm acesso ao noticiário, então elas também estavam preocupadas. Eu vejo aqui, o meu é monoparental, eu só tenho eu e as crianças e os filhos. Eles estavam muito preocupados que eu pegasse Covid. Eles não deixavam eu sair, eles achavam que se eu saísse na sacada eu pegava Covid. Então, e se o pai morrer, quem é que vai cuidar da gente? Né? Então, eles tinham essa preocupação também. E essa de preocupação do ano escolar, para eles, ele deixou, pelo menos aqui em casa, deixou de ser uma preocupação prioritária. Ela passou a ser uma preocupação novamente, eu acho que depois de umas 3 semanas. No começo, eles estavam muito mais preocupados com se nós estávamos saudáveis, se meus pais estavam saudáveis, se as pessoas estavam se cuidando, do que com a aula em si, né? Os trigêmeos, aqui os meus 3 mais novos, eles nunca deixaram de ter atividades escolares. Mesmo quando o colégio não mandava lá no começo da pandemia,
eu produzia, planejava que algumas atividades, nem que fosse conta de mais de menos, a gente lia um poema, algo do gênero, e tocava. Né? Ontem, que não tinha energia elétrica, não tinha como dar a aula, para eles foi a mesma coisa. Eu peguei um texto e a gente foi lendo, cada um ia lendo um pouco, deu 10 horas da noite e eles dormiram. Mesmo sem energia elétrica dentro de casa, com uma relativa tranquilidade. Das escolas, eu sinto uma pena assim, muito grande dos pais que estão entrando nessa realidade não é nem essa realidade, dessa necessidade de que as crianças têm que cumprir, têm que ser produtiva o tempo todo. Oi, Caio. Tem que ser produtivo o tempo todo. Nós, adultos, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está no meio de uma situação que há um século que não se enxergava e usando os mesmos meios de prevenção da Idade Média, né? Então, assim, como é que tu vai exigir produtividade dos adultos? A gente não consegue ter a mesma produtividade. Eu estou há 100 dias em casa, hoje eu estou chegando na mesma produtividade que eu tenho trabalhando presencialmente. É uma coisa que... E como é que a gente vai exigir isso das crianças? Ter 4 horas de aula por dia sentado na frente de um computador, né? Nenhuma escola que eu conheço, que eu estou acompanhando, tem recreio. É uma coisa muito estranha. Então, a socialização foi para o espaço. Tu coloca as crianças para virar autodidata. Elas não socializam com os amigos, não tem nada. Né? Elas estão só pegando conteúdo. Que não é o papel único da escola. Né? Não é o papel único da nossa educação dos filhos. Transformar eles em seres produtivos. É importante? É muito importante. Eles serem produtivos, eles terem uma boa educação, eles conseguirem se posicionar, ninguém nega isso, mas não é só isso, né? Não é só isso que conta. E eu tenho uma diferença aqui, que os 3 pequenos estudam em colégio público. E a Cristina estuda em colégio particular. E eu vou Chico, só fala a idade deles, Chico, fala a idade deles só para o pessoal se contextualizar, assim, a idade dos trigêmeos que você fala. Tá. Assim, eu tenho a Cristine com 17 em idade escolar, o Andrew com 11, a Mayra com 9, o Andrew fez aniversário, está com 12, a Mayra com 9 e o Iago com 7. Eles têm essa idade. E a diferença entre as duas escolas, o que eu percebo, a Cristine extremamente estressada com tudo, e as crianças, por estarem no colégio público, e quem determinar o ritmo ser eu, eles mandam conteúdo, mas não tem que ficar na frente da aula, não tem que ficar na frente da tela, né? Eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, eu vou dar aula às 5 da tarde para eles, quando tem luz, né? Nos últimos dias não teve luz, eles estão adorando. Parece férias. Eles já estão pedindo, vem ciclone, né? Que pecado, né? Mas eles estão adorando, estão 3 dias sem aula. Deixa o ciclone vir. Eles já estão nessa. Mas agora, tirando a brincadeira, eles é muito mais tranquilo. A própria aula e o aprendizado. Eles estão evoluindo de uma forma diferente. E eu não quero realmente que eles caiam nessa noia. Porque o meu maior medo não é que eles percam o ano, é que eles percam a vontade de estudar. Eles comecem a ter uma ojeriza do colégio, eles comecem a ter uma ojeriza do aprendizado, do estudo. Tu imagina, dentro dessa situação que está todo mundo nessa noia, eles pararem de querer... Oi, professor. Eles pararem de querer aprender, né? Porque eles ficaram traumatizados, que nem todo pai, muitas vezes, vai ter essa paciência ou até mesmo esse preparo. A minha mãe é professora, eu dava aula particular quando era adolescente. Então, eu tenho essa calma, por assim dizer, eu tenho esse preparo. Nem todo pai vai ter isso. Daí tu vai traumatizar a criança nunca mais vai querer saber de escola. Daí tu não sabe porque que chega lá com 30 anos, 20 e poucos anos, e a pessoa não se desenvolve, não consegue desenvolver, entendeu? Então, essa é uma preocupação que eu tenho maior do que eles perderem o ano. O Iago, que ainda está numa fase de alfabetização, né? O Iago não escreve bem, não lê bem ainda, a preocupação é redobrada. Porque tudo que eu fizer agora vai refletir em pouco tempo, vai refletir na vida escolar dele
para o resto, assim, nos próximos anos e para sempre, sabe? Então eu tenho muito receio. Eu tenho muito receio disso tudo. E no meio disso. Eu acho que realmente é um ano que a gente vai poder remediar na melhor das hipóteses. Não é um ano que é perdido. É um ano que a gente pode remediar. Tu pode criar estrutura básica, né? Tu pode criar estrutura de horário para as crianças não perderem o ritmo escolar. Mas tanta coisa que a gente poderia discutir de forma mais lúdica, sei lá, filosofia, literatura, matemática de conta básica, né? Pegar ali um adolescente e coloca a conta básica, eles não sabem a tabuada. E assim vai, pegar esse tipo de coisa que não fosse tão massacrante e tão estressante. Sim. Eu tenho uma mãe lá do espaço, porque como é contraturno, né? Então, a faixa etária de 6 para cima são crianças de várias escolas, né? De Florianópolis. Então, eu acabo sabendo da rotina de muita criança, né? De acordo com as escolas e tudo mais. E aí tem uma mãe que tem uma filha de 13 anos, e ela achou assim, a coisa mais válida para ela. Ela falou assim: a minha filha nunca tirou tanta nota boa, mas não está aprendendo nada. Eu tenho plena certeza que ela não está aprendendo nada. Ela fica ali 2, 3 horas por dia na frente da tela, fazendo o conteúdo. Só que a coisa mais bacana que aconteceu é que eles têm tipo como se fosse uma matéria de inteligência emocional, né, de um suporte. Então, essa professora que tá fazendo esse momento com o grupo é a que eles estão adorando, porque é um momento daqueles adolescentes, pré-adolescentes de 13 anos, falarem sobre seus sentimentos, de chorarem, dela dar uma atenção especial para aqueles que ela vê, né, que está um pouco mais abalado. E ela falou: Ju, só por isso está valendo. Não é pelo conteúdo, não é pelo que ela está perdendo ou aprendendo ou deixando de aprender, porque eu sei que isso não vai, nesse momento, não influencia, né? Agora, esse momento emocional dela está sendo um suporte muito bacana da escola, né? Porque eu acho que é justamente isso, esse emocional, que nem você falou. Casos de crianças que eu já soube, né? 4, 5 horas tendo o conteúdo e não poder, não ter sabe, não poder falar ali um pouquinho para os seus colegas, seja pelo chat, seja ali na tela mesmo, né? De ter esse momento humano, porque é isso, a escola é muito mais além que conteúdo, né? É muito mais além. A parte social que está sendo perdida é o que a criança quer, é o que a criança gosta, né? Vai perguntar para uma criança, para a maioria delas, qual é a parte da escola que você mais gosta? O recreio, aula de educação física, né? Que às vezes é um momento mais livre. Então, assim, essa parte desse excesso de conteúdo em detrimento, muitas vezes, do emocional de uma criança, né? Que é complicado o que está acontecendo, né, em alguns casos, em algumas escolas, em algumas casas e tudo mais, né? Então, que nem eu brinco as assim, né? realidades também. A escola é maravilhosa, o problema são as aulas, né? E agora só sobrou as aulas. Eles não têm mais nada. A escola é muito legal, o problema são as aulas. Até a Ana está falando aqui, né? Que é da gente falar, exato, falar da questão da empatia, do compartilhamento de emoções, de olhar o próximo, né? E tudo mais. Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. A Iriana está citando aqui um professor de educação física nosso, que era ótimo, maravilhoso. Professores que marcaram nossas vidas escolares, né? Eu ia falar uma coisa, mas deixa, não posso. Então, deixa. Deixa. Mas, o Francisco, como foi esse emocional das crianças? Porque também tem um lado, né? 3, 4, 5, existe até um mecanismo diferente, né? Porque eles têm essa questão da irmandade ali no meio, né? Mas teve algum episódio que eles passaram, algum momento de mais estresse, ou enfim, alguma coisa que O começo foi terrível. O começo foi terrível.
né? Por uma contingência, os meus filhos todos já foram abrigados, né? Como são adotados. Então, eles eram acostumados, em boa parte, a ficar muito tempo dentro de casa. Porém, a escola sempre foi um momento que eles tinham de liberdade, né? Frente às demais realidades que eles tinham, era um momento de liberdade. Então, eles já tinham um pouco mais de preparo para passar por essa quarentena. Mas eu posso ver até pela minha própria, eu tenho na minha família, tenho a minha irmã, que é bem próxima, tenho meu irmão, né? Que as crianças também sofreram. E a criança, elas sentem muita falta até dessa questão do toque. E bem lá no começo, se a gente recordar, a gente não sabia nem direito como é que passava. Então, se eu chegasse na rua do mercado, eu não abraçava ninguém por 7 dias, eu ficava morrendo de medo, né? Era 7 dias, então eu ia no mercado a cada 15 para poder abraçar. E a criança tem muito essa necessidade. Eles vivem muito colados, né? Do estresse, quando voltaram às aulas, porque primeiro a gente teve um momento de parada, daí eles tinham as atividades que eram mais lúdicas, que eu próprio passava, tanto que mesmo as atividades, mesmo os 3 estando em estágios diferentes, eu passava a mesma atividade, era bem lúdico, tá? Os 3 poderiam fazer. Quando voltaram às aulas do colégio, porque eles se sentiram avaliados e viram que não iam dar conta, eles achavam que não ia dar conta, que era muito difícil, mesmo tendo alguém do lado ministrando as aulas para eles, tá? O estresse de ficar muito tempo dentro de casa, falei muito rápido, o estresse de ficar muito tempo dentro de casa, e os maiores, né, o Cristiano e a Cristine, dão mais dificuldade, porque os dois estão perdendo a sua juventude. Então, para eles, as crianças hoje está um pouco mais fácil, por serem 3, por ter quintal, por poderem brincar, por eu não me importar com barulho, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com muito barulho na empresa, então aqui eu trabalho com muito barulho de criança, eu não me importo com isso. Então, eles brincam muito, eles se divertem muito lá fora. Os adolescentes deram mais trabalho. Teve dias, assim, que eu quase berrei. Eu não gosto de berrar, não bato, não faço nada disso. Mas teve dias que realmente eles não sabiam os sinais, por exemplo, se eu estava falando com um cliente num horário comercial, né? Então, eles tinham esse tipo de estresse. A gente foi criando junto alguns mecanismos que hoje eles sabem a hora que eles podem entrar no meu quarto, que eu não estou atendendo ninguém, e a hora que eles não podem. Tem hora que eles não podem. Hoje, eles sabem que o meu horário vai até as 5. Até as 5, você não escuta nenhuma briga. A partir das 5 horas, olha, só não puxam chinelo para bater um no outro. O resto, eles se brigam, eles querem que daí resolva todos os problemas que tiveram durante o dia, eles querem que se resolva assim que acabou o trabalho. Entendeu? Então, esses ajustes foram difíceis. E depois a gente vai ter no retorno a fase oposta, né? Que é nós voltarmos a sair de casa, nós voltarmos a ter horário, nós voltarmos a acordar cedo. E assim vai. Eu acho que isso vai ser Mas o estresse foi bem resolvido. Com muita paciência se resolve. Se resolve tudo. Né? É a maravilha das crianças, né? Elas se adaptam. A criança se adapta. Claro que trazem os seus emocionais, né? Altos e baixos, eles também são, né, seres humanos que nem a gente, né? Sentem todas as emoções que nem a gente, de uma forma bem melhor que a gente. E tem esses altos e baixos, mas eles são adaptáveis, né? Eles são maleáveis. Criança é muito bambu ainda, né? Eu recebi muito das mães do nosso mundo, das crianças pequenas, porque daí é um pouco diferente dessa tua vivência, porque uma criança de 2 anos, 3 anos, entender que a mãe está ali sentada do lado dele, né? Digitando no computador, trabalhando, ela tem que trabalhar, cumprir essa carga horária, né? Essa produtividade que para muitas pessoas não aumentou, não diminuiu, né? Ela teve que aumentar, né? Parece que muitas pessoas se sentiram mais cobradas ainda, né? E a criança, então, entendendo com 2, 3, 4 anos
que a mãe, naquele momento, ou naquelas 4, 6, 7 horas, ela está trabalhando e não pode brincar. Ela não pode, né? Não tem como ser aquela atenção 100%, assim. Então, foi uma dificuldade, foi um processo que muita mãe passou, né? E trouxeram para mim, assim, essa sensação, né? Que gera aquela impotência, gera, às vezes, o estresse, né? O que eu faço, né? Produto tendo meu filho. Então, acho que cada faixa etária teve seus desafios, como você falou, os adolescentes são outras questões, né? O que a Cristine e o Cris estão passando são outras questões, né? Os pré-adolescentes, outra fase da vida também, né? Então, acho que cada um teve o seu momento de adaptação, de raiva, de frustração, né? Cada um lidando do seu jeito, assim, né? Foi muita coisa. Aí a outra coisa da gente estar em casa trabalhando, né, Juliana? As crianças, elas são a prioridade. Né? Eu acho que todos os pais que estão aqui trabalhando de casa, é óbvio que a gente tem que trabalhar, tem que ganhar o seu ganha-pão, tem que pagar as suas contas, porém, as crianças são as prioridades. Né? Então, o horário, essas demandas que aparecem para essas crianças menores, diz o sistema que a gente vive que você vai conseguir administrar. Então, você tem que saber o que é prioridade. E a outra questão, talvez uma criança de 2 anos é muito pequena. Porém, uma maior, você explicando a situação, explicando o que está acontecendo, elas já se preparam e elas já resolvem de uma outra forma porque elas entenderam aquilo. Por exemplo, a gente está numa live, tem 3 crianças na sala, 3 crianças sentadas na sala. E a gente vai conseguir conversar. Eu expliquei o que ia ser feito, o que a gente estava fazendo, que eu precisava do apoio delas e que quando acabasse eu sairia. E elas poderiam, se elas quiserem entrar para assistir, elas podem, mas elas não podem ficar fazendo barulho ou me obrigando a sair. Então, eu acho que essa prévia, nós já temos a capacidade como adultos de prever as coisas que vão acontecer ali a curto prazo e tu tentar explicar para elas isso, e elas entendendo e elas concordando ou não, elas normalmente obedecem, né? Agora Sim. Tem aqui... e alguém escreveu, a Flávia, dificuldade de explicar o que está acontecendo, porque de repente eles não podem. Exato, explicar. Mas até a gente falou ainda há pouco, Flávia, também uma outra questão é que as crianças sabem, né? As crianças sabem que as coisas... Eu não sei quantos anos está o filho da Flávia, mas as crianças veem noticiário... 3 ou 4. Aqui os meus, eles estavam mais preocupados do que eu com Covid. Que alguém da família pegasse Covid. Eles estão ainda muito mais preocupados do que a gente. Então, eles têm essa informação e só se fala nisso. Né? Agora só se fala de ciclone, eles estão com medo de vento. E assim vai. Né? Há 2 anos e meio. É complicado. Daí a linguagem... a linguagem verbal é um pouquinho mais puxada, né? Para ela. Ali é uma linguagem mais puxada. E acolher, né? Eu sempre falo, a gente sempre fala muito sobre isso, acolher os sentimentos. Eu teve um relato de uma mãe que foi dois, assim, que foram tão marcantes nessa quarentena, assim, que chega, né? Porque eu fiz alguns encontros com as famílias do nosso mundo, justamente para a gente, como estamos, que a gente pode, como é que a gente pode se ajudar, né? Trocar ideias, enfim. E mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que com as famílias do nosso mundo. E teve uma que contou sobre a filha, 4 anos, que um dia ela acordou, ela tinha desenhado na janela assim, um monte de carinhas tristes, né? Ela processando aquela tristeza de estar ali confinada com 4 anos. De um dia ela chorar mesmo e falar o quanto que ela estava triste. Uma outra de 7 anos, num processo de ficar 5 horas na frente da tela tendo conteúdo, avaliação e tudo mais, um dia ela cortar a rede de proteção do quarto, falar que não aguentava mais se sentir presa. Olha
a força dessa expressão, o simbolismo de uma expressão, né? Então, então da gente, eu falo assim, acolhe e deixa um pouquinho esse conteúdo para o lado, né? Deixa um pouquinho essa preocupação com essa avaliação, deixa um pouquinho para o lado esse... Olha, se a gente olhar, eu sempre falo, você, Chico, está nessa de acompanhar os filhos há muito tempo, então você já recapitulou todo o conteúdo de um Fundamental 1, 2 e ensino médio, né? Aham. Agora, sinceramente, eu sempre digo, se eu for fazer um vestibular hoje, eu não sei o que eu acerto das questões, entendeu? Porque tem muita coisa que eu não lembro mais, né? Teve muita coisa que eu simplesmente decorei por uma prova, tive sempre notas boas, mas dizer que eu sei, né, todo um conteúdo, às vezes eu vou ensinar ali, vou acompanhar as crianças do contraturno nos deveres, eu olho assim, gente, como é que era isso mesmo que você fazia? Sabe? Então, assim, uma das bandeiras que eu levanto como diretora do espaço educacional é justamente isso, gente. Menos conteúdo, né? Mais educação, mais educação emocional, mais educação, mais valor, mais arte, mais poesia, que a gente estava falando semana passada, mais a ludicidade, né? Nenhuma criança precisa estar nesse momento dentro daquela caixinha. Eu já acho um absurdo as caixinhas que a gente criou. Olha, meu filho, minha filha está na segunda, né, no segundo ano do fundamental, né? Ele tem que aprender isso, 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 isso. Não vai fazer diferença nesse momento. Não vai E fazer diferença. criança, que acho que eu sempre falo, a gente perdeu a confiança no ser criança. Criança tem uma potência dentro dela, ela tem uma grandiosidade, ela tem uma conexão com o mundo que nós adultos a gente se afastou disso. Devido à nossa educação, eu sempre tenho essa teoria, né? Que a capacidade dela de aprendizado é imensa, é maravilhosa, só que ela precisa viver o mundo. Não tem sentido ela ver pela tela, né? Ela precisa viver esse mundo, ela precisa aprender pelo mundo, né? Não por uma telinha. A gente estava fazendo umas formações com os educadores do nosso mundo, 2 vezes por semana, 2 horas. Agora mudou um pouco a configuração da coisa. Mas, assim, para nós adultos, ficar 2 horas, certo? Numa tarde, ali, debatendo, estudando, vendo vídeo, texto e tudo mais, se tornava extremamente cansativo, mesmo a gente entendendo a importância daquilo tudo, porque não tem a troca. Eu falo troca, essa troca do social, essa troca de você poder tocar numa pessoa, de você poder estar do lado dela, né? Essa troca energética não tem, sabe? Através de uma tela não tem como. Então se torna mais cansativo para o adulto, imagina para as crianças, como que elas processam isso, né? Então, direito de ser criança, que o Caê colocou ali, com certeza, direito de ser criança, né? A Kátia entrou, querida. Mas são coisas que chegaram assim, né? São coisas que chegaram e que me marcaram como diretora. Esses dias eu postei um texto aqui no Instagram do Nosso Mundo. Valeu, berro, eu defendo as crianças nesse sentido, sabe? Deixem elas, gente, né? Deixem elas em paz, deixem elas viver o tempo e espaço delas, né? Não é... Elas não estão fazendo um pré-vestibular com 5, com 6, com 9, com 10 anos. Não é isso a importância desse momento agora. Se você perguntar para a maioria dos adultos, muitos de nós estamos passando por processos emocionais que a gente não sabe lidar. E aí você olha para aquelas crianças, a gente vai querer mais delas, como você falou, mais produtividade delas, mais equilíbrio emocional delas, se a gente não está tendo, muitas vezes. Que é isso, né? Que sociedade é essa, né? Que a gente tá tão... É esse. Né? Que a gente não pode ter uma pandemia, né? Que a gente não pode parar durante uma pandemia, né? É uma coisa muito louca. Muito louca. Muito, muito louca. E a questão até que você falou ali do recreio, da socialização, até dos desafios, né? Até para a criança ter que conviver com alguém que ela não gosta. Ela ter que enfrentar uma situação que, às vezes, não é
é positiva. Ela tem que saber o que é injustiça na própria pele. Então, tudo isso a gente tirar, aqui parece tudo que é uma redoma, né? Todos eles estão, a gente está criando um monte de bibelô, entendeu? Porque eles não têm isso, não tem nessa convivência com outras crianças, né? Que é onde que a gente tem um aprendizado danado, assim. A gente tem um aprendizado muito grande com tudo isso. Então, a questão, eu sei que para a escola, eu imagino para os professores, coordenadores, que tem que pensar em grupo e que tem que administrar uma série muito grande de interesses, porque da mesma visão, com a mesma visão que eu tenho, tu vai ter uma série, um grande número de pais e vão ter outros que vão dizer que os professores estão preparando pouca aula. Né? A reunião que a gente tem gente reclamando, dizendo, não, mas o conteúdo é muito pouco. Vocês não estão passando... Poderia ter sido mais conteúdo, né? Ou, não, as crianças estão aprendendo mais agora, então vamos aproveitar e vamos tacar coisa. Preciso, não de 4 horas de aula, eu quero 8. Né? Eu quero que meu filho fique 8 horas na frente do computador. Então, eu imagino que seja um desafio muito maior para os professores, principalmente das crianças menores, né? Controlar, dar uma atenção individualizada para elas, principalmente nesses colégios particulares que estão fazendo uma dinâmica próxima do EAD infantil, que é uma coisa muito louca. A gente nunca imaginou o que é EAD infantil, né? Eu não sou autodidata. Pois é, eu não sou autodidata com a minha idade, que eu não vou dizer, já entregou ainda há pouco, mas assim, a gente com certa idade, eu tenho dificuldade de ser autodidata. Tu imagina colocar o Iago com 7 anos para baixar um texto, estudar um texto sozinho, ou ver um vídeo e aprender um conteúdo novo. É loucura. Isso é possível para filosofia, artes, educação física dá para fazer, né? Conteúdos lúdicos, assim. Não dá? Não tem como. E outra, além dos conflitos que você falou, né, Chico, que essa parte do social, né, uma das coisas mais incríveis que tem no espaço de educação são os conflitos. Eu adoro um conflito, porque assim, o nosso mundo tem uma filosofia educacional de liberdade. As crianças circulam pelas casas, pelas salas, elas têm, né, essa autonomia, são protagonistas em decisões com a gente, do que vamos fazer, que projetos vamos pensar e tudo mais. Então, tem os nossos toquinhos de 2 anos que estão lá, circulando, subindo na árvore, né? E, claro, num espaço que tem liberdade, vai ter mais conflito, faz parte. Eu estou sendo eu tenho essa possibilidade de ser eu integral, eu vou, né? Qualquer ser que chega muito perto desse meu eu vou ter um jeito de dar um conflito. E nesse conflito, ou nessa transgressão, quando já é os mais velhos, que já entendem, né, as regras, não é porque é um espaço que tem liberdade que não tem regra, muito pelo contrário, né? Eles sabem que essa liberdade está dentro dessa regra, né? Que existe um respeito, né, no nosso dia a dia ao próximo, às coisas, né? Então, assim, quando eles transgridem essa regra, essa liberdade que a gente dá, que é o momento que a educação acontece ali viva, né? Forte, maravilhosa. Vamos sentar e vamos conversar, criançada. Por quê que isso aconteceu, né? Então, essa perda que é justamente quando você tira tudo que a escola tem de bom e transforma só no conteúdo, e dói o coração. Eu não entendo EAD para educação infantil. Não existe isso para mim, sabe? Eu sou diretora de uma escola de educação infantil. O Nosso Mundo fez encontro com as crianças, propôs atividades pelo Instagram, por e-mail, projetos e tudo mais. Mas, assim, para a gente continuar brincando, para a gente sem obrigação, sem horário, sem entra quem quer para matar saudades. Hoje, depois de 3 meses, ninguém aguenta mais, nenhuma criança mais quer se ver pela tela. As mães, os pais se enjoam, eles não querem mais participar, né? Então, não tem, sabe? Não dá para massacrar por um cumprimento de algo que os pais às vezes nem sabem mais o que é, né? O que estamos cumprindo. E qual que é o sentido, né? Tu faz isso, assim, a coisa não pode se fechar nela mesma.
As pessoas acham que toda hora tu tem que passar por um grande sacrifício, tu tem que fazer uma coisa que é contra a natureza da criança, é contra a nossa natureza, porque vai ter uma próxima etapa. Você que é filósofo sabe, a gente não faz isso, a gente faz, às vezes, pelo aqui e o agora, né? Então, a gente está vivendo um aqui e agora muito doido, principalmente para as crianças. Elas, como você falou, elas estão cansadas também. Elas estão cansadas dessa aula online, estão cansadas de não poder ver os amigos. Você acompanhou uma festa de aniversário aqui esse final de semana. Foi muito engraçado. Eles estavam tudo louco para se ver, né? Para fazer coisa que jogar stop, ficar pulando em balão, cada um na sua casa, né? Foi uma festa online. Mas fazer isso, eles interagirem, eles trocarem figurinha com os amiguinhos pelo WhatsApp. É muito louco, mas eles trocam, já está tudo separado. Eles têm aqui, ó, esse aqui é de fulano, esse aqui é de ciclano, eu troquei por tal. E Sim. não tá... Hã? Sim. Eles inventam, né? Eles conseguem viver essa brincadeira de alguma forma, né? Sim, sim. E a Kátia perguntou o que eu faço para distrair a gurizada em casa. Ô, Kátia, eu tenho a sorte que são 3. Então, o que ocorre? Eles se distraem. Quanto menos eu influir na distração, melhor rola. Entendeu? Eu leio muito com eles, eu dou as aulas e eu leio muita coisa com eles. Isso eu faço. Eu canto muito e eu leio muito. Então, ontem a gente estava ouvindo a Arca de Noé. Então, a gente ouviu ouviu não, a gente leu a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. Então, ontem a gente ficou, como a gente já ouvia, a gente foi lendo alguns e cantando outros, né? Outros trechos a gente cantava porque a gente sabia a melodia e outros a gente foi lendo. Então, eu acho que é isso. Eu tenho essa facilidade. Eles, como são 3, se eu não interferir, a melhor coisa que eu posso fazer é interferir o mínimo possível nas brincadeiras deles e às vezes participo, quando se faz necessário. E teve outra coisa que é outra diferença, né, Chico, que eu também escutei muito das famílias do nosso mundo, né? A diferença de estar com criança numa casa e a diferença de estar com criança no apartamento, nesse momento de pandemia, né? Que o espaço vira a sacada quando tem sacada, ou vira a sala, né? Como você falou ali, né? Sem saber, ninguém saber direito como agir naquele começo, então completamente, né, todo mundo confinado e a criança naquele espaço de apartamento. Então eu sinto que foi bem mais difícil, sabe, esse processo para algumas pessoas, assim, também. A E a sugestão que Kátia eu dou é tirem as crianças das telas. Façam de tudo para que elas só vão para o celular... Ai, meu Deus! Caiu tudo aqui. Que elas só vão para o celular, para o tablet e para a televisão quando não sobrar outra alternativa. Eu acho que isso é fundamental. Independente se é apartamento ou casa, se for aqui casa, dia de chuva, é muito parecido com apartamento. Então, eu deixo jogar bola na sala, né? Quem convive aqui em casa sabe, eu deixo jogar bola na sala. Eu deixo brincar de peteca dentro de casa, em dia de chuva. Então, assim, só o último recurso que a gente tem é o celular, é o tablet, é o computador. Não é o primeiro. É o mais fácil, tá? Se tu colocar uma coisa que é bestializante com as crianças. Se tu coloca na frente, parece que não tem ninguém em casa. Mas é o pior para eles e para a gente. As pessoas que estão realmente preocupadas com a educação dos seus filhos, aqui em casa, os trigêmeos, os pequenos, eles podem usar o celular 15 minutos por dia. Com pandemia ou sem pandemia. É 15 minutos por dia. Não podem usar mais do que isso. E eles têm horário contado. O resto, vão brincar, vão estourar balão, vão encher balão, vão fazer... Tem um monte de atividade, compra massinha. Eu falei para uma mãe, a criança com 3 anos, né? Uma mãe do nosso mundo. Ju, o que eu faço? Ela não quer guardar os brinquedos, o quarto dela tá virado, né? A casa tá virada. Eu falei para ela, abraça o caos. Abraça esse caos. Você tem que decidir nesse momento o teu tempo, o teu espaço como adulta, né? E o que você está disposta. Se você se incomoda que o chão do quarto da sua filha de 3 anos
Está coberto de brinquedo, então talvez diminua os brinquedos dela, os acessos a tanto brinquedo, né? Se você não se incomoda que ela vai dormir em cima dos brinquedos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa a criança, né? Deixa a criança se sujar de tinta, deixa a criança rabiscar uma parede, deixa a criança, que nem você falou, jogar peteca dentro de casa. Nesse momento, é acesso à expressão artística. A gente confia, a criança tem expressão artística, é uma das linguagens mais importantes da infância, né? A expressão artística, a linguagem musical. A criança vai aprender a matemática se ela começar a olhar para a casa dela e ver que dentro da casa dela existe uma lógica matemática. Existe como ela brincar através dos números e dos conceitos de uma geometria e tudo mais, né? Leia contos, né? Contos de fada, aqueles antigos maravilhosos, né? Os originais, não essa coisa muito comercializada que fizeram agora, que meio que bestializa, né? A capacidade intelectual das crianças. Se for para colocar na tela, que nem você estava falando, Chico, mas que seja uma coisa de qualidade, não essa programação que existe, né? Que a criança fica vidrada. Gente, desconfia. Tem algo muito errado se uma criança está vidrada. Criança é pulsão, é energia, né? A criança muito parada por muito tempo, 1 hora, 2, 3 horas, tem algo de muito errado naquele conteúdo, né? E é um tipo de informação que não é bom para o cérebro da criança. Ela precisa viver o mundo de outra forma, né? Não só nessa visão de foco ali, num desenho colorido, extremamente barulhento, né? Não, vamos colocar música, vamos dançar, vamos ler uma poesia, né? Vamos falar sobre um conto, vamos fazer um teatro, vamos deixar a bagunça em casa mesmo, né? Deixa a bola correr solta. Muitos dos pais esqueceram como é divertido ter filho. Né? Que os nossos pais, eles se divertiam muito com a gente. Eles jogavam bola, sim, eles brincavam, né? Então, isso tudo é muito divertido também. Brincar de boneca, eu tenho 2 filhas meninas. Meu Deus, eu nunca brinquei de boneca tanto como eu brinquei com a Cristine e brinco com a Mayra. A gente tem que brincar. Sim. E é divertido. A gente aprende muita coisa. Os filhos vêm, nos dão ensinamento. Eu aprendi a andar de skate. Mal, caí, mas aprendi. Fui lá. Da parede que seja. Pinta depois, né? Vai passar essa pandemia, a gente vai ter tempo para pintar a parede, vai ter tempo para arrumar móvel, vai ter tempo para tudo isso. Então, eu acho isso... As pessoas não estão sabendo o que é prioridade. Eu acho que essa é uma... A Tati tinha colocado ali para cima, né? Já não é fácil para nós, imagina a cabeça de nossas crianças, que possamos olhar mais pela saúde mental de nossos pequenos. E é justamente isso, né? Que eu questiono muito e falo para as famílias do nosso mundo, e esse emocional? E o que vai aparecer daqui a uns anos, né? Em que momento que vai aparecer esse emocional que não está sendo bem cuidado? Né? Onde vai explodir, aonde vai aparecer, numa adolescência, numa fase adulta, né? Quem já fez terapia sabe o quanto que a gente carrega do processo de infância, de adolescência e tudo mais, né? Então, olhar, né? Olhar para essa criança, né? Olhar para esse momento. Teve alguém que comentou ali em cima, Dani, sobre... Eu queria pegar o Luiz Doll. O Dani é a pessoa que me acompanha aqui, ele vai me passando os comentários para todo que bom, mundo. que tu tem alguém que te secretaria, eu tô perdido. Não, deixa eu ver. Agora, daqui a pouco ele me cola ali. Mas eu ia falar sobre o comentário que a pessoa fez ali, mas daqui a pouco aparece, eu vejo. Falta 10 minutos, Chicote, para acabar a nossa live. Olha, não tinha travado, agora travou. Gente, acho que eu caí. Não, estou escutando tua voz. Acho que só travou teu vídeo. Ó, voltou. E semana passada eu caí, o Tadeu caiu, depois caiu de novo. Vai assim, né? Uma loucura. Escute, falta 8 minutos para a live acabar. Mentira. Vai, viu? Que bate-papo gostoso. Eu nem mostrei as minhas joias ainda, gente. Nem mostrei as coisas lindas que eu tenho aqui em casa para vocês. Ó, eu tenho esse jogo aqui da velha. Dá para comprar 3 apartamentos de Iguaçu, ó. Ó, tudo.
Não trouxe tanta coisa para mostrar. Olha, que pena. Que pena. Ah, Eu tenho que falar de cachorro, a Lili está cobrando ali. Tem que falar de cachorro, tem que falar de ação social, tem que falar de empresa. Querem saber como é que eu... fala um pouquinho das ações sociais, Chico. Não esquece que tem a poesia. Ou qualquer coisa, assim, a gente, porque o Instagram corta, tá, Chico, em 1 hora, qualquer coisa. Ah, não, mas se eu tiver que voltar, eu perco a gravação do vídeo. Então a gente tem que encerrar em 1 hora mesmo. Vai, a poesia deixa para fala, depois. A poesia deixa para depois. fala sobre as ações sociais. Fala sobre as ações sociais. Tá E bem o segredo, ó, a Kátia tá cobrando segredo. Quem? A Kátia tá cobrando segredo, que você falou que O segredo é assim, eu faço yoga, eu respiro, eu medito. Se não adianta, eu acendo cigarro. Daí, eu sempre tenho uma carteira de cigarro. O segredo é esse. Eu vou por todas as alternativas. Não deu certo, sempre tem aqui em casa um cigarrinho, dá uma fumada, melhora, entendeu? Nicotina é ótimo. Esse é o Francisco, Mas é em pra quem não último caso. conhece. É em último caso para as pessoas não ficarem achando que vai resolver todos os problemas. Não resolve problema nenhum. Só em último caso. Chico, fala sobre as ações sociais aí, um pouquinho. Tá muito puxado. Hoje, por causa do ciclone, eu fui lá na ocupação contestado ontem. Eu fui na terça, fui na quarta e fui hoje, né? Assim, fazia tempo que eu não ia lá no contestado, mas está muito, muito difícil. Assim, a situação lá das pessoas destelhou, a prefeitura agradeceu, o Caê, o André, que são os vereadores daqui que apoiaram, foram os únicos que me responderam, tá? Eles apoiaram, ajudaram a conseguir as telhas. Hoje chegaram as telhas, tá? As pessoas estão remontando a casa, mas estão sem emprego. O auxílio emergencial, 40% recebeu, 60% não recebeu. Então, está uma situação desesperadora. E nós temos as colegas ali que que têm preocupação dos filhos dentro de um apartamento. Tu imagina, tu com o teu filho dentro de um barraco de 9 metros quadrados. Tu com 2, 3 crianças. E tu tendo que entreter essas crianças por esse período para não colocá-las em risco. Infelizmente, é muito difícil, né? No Solimar já teve um caso de Covid, tá com um caso de Covid ativo, que é uma outra comunidade que está bem preocupante. É isso, temos que construir casa, dar comida, tentar auxiliar onde que o governo não consegue chegar. Onde o governo consegue chegar, o governo que faça. Falta 30 segundos aqui, ó. 20. Ele começa a fazer uma contagem regressiva assustadora. Beijo, vamos. Mãe. Beijo, Iriana. Beijo, Lara. Beijo, Ô, Chico, Rosana. deixa eu... Beijo, João. Beijo, Letícia. Beijo, Lara. Nanda. Beijo, Iriana. Vamos tentar. Beijo, Ô, Chico, vamos